Abençoados a paz de Jesus a todos vocês. Eu venho aqui, através desse vídeo, contar meu testemunho de cura de uma doença que eu sofri 3 anos com ela, doença muito complicada, me causou muita aflição, muita angústia. No caso, comecei com muita coceira no olho. Fui em vários médicos oftalmologistas. A princípio eu achei que era uma alergia. Só que aí eu comecei a pôr colírio no olho, lubrificar, colocar soro fisiológico, lavar o olho, e mesmo assim não passava. Então, dia após dia, eu fui sentindo dor no olho. O meu olho pregava, assim, a pálpebra uma na outra. Meu olho ficava irritado, vermelho, coçando, doendo e doía muito. E foi que um dado momento eu comecei a me desesperar, porque não melhorava todos os dias, dor. Eu fiquei praticamente depressivo com isso, eu não gosto de lembrar, eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Tem muitas pessoas que sabem, a minha mãe também sabe. Depois eu vou estar pedindo ela para falar em um outro vídeo, talvez, depois que eu fizer. Eu sei que eu fiquei durante 3 anos sofrendo muito com isso. Gastei muito dinheiro, fui em vários oftalmologistas especializados. Eu sou aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, especificamente em Lagoa Santa que eu moro. Mas eu fui no Instituto de Olhos de Belo Horizonte, consultei com especialistas que me examinaram meu olho. Eu fui na clínica de olhos do Santa Casa aqui de Belo Horizonte. Fui no hospital aqui da minha cidade, em vários médicos, em busca de uma solução. E eles me falaram, infelizmente, o seu diagnóstico é de síndrome do olho seco. Dessa forma, eu perguntei, e aí, tudo bem, síndrome do olho seco, mas o que eu posso fazer? Existe cura? Tem cura para isso? Eles falaram, olha, infelizmente não existe cura para isso, que é uma doença autoimune, que ela ataca a sua glândula lacrimal, que fica aqui no olho, uma aqui, outra aqui. E eu achei estranho, eu falei, mas eu pesquisei tudo sobre a doença, né? Fiquei pensando, mas como assim não tem cura? O que me deu isso? Por que aconteceu isso comigo? E nesse primeiro momento, eu acho que como todo problema de saúde, a revolta vem primeiro. Aquela angústia que você pergunta, mas por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Por que? O que eu fiz de errado? O que eu... Enfim, isso não é uma coisa, uma novidade de quem às vezes recebe um diagnóstico de uma doença incurável, de uma coisa que não tem solução. E foi isso que o médico disse para mim, que não tem solução, não tinha como mesmo. E eu, falando assim, a pessoa pode falar, mas é só uma coisa no olho, é coisa no olho, é só isso. Você não faz ideia do que é essa doença, da dor, do sofrimento que eu tive com isso, que eu não tinha passo um segundo da minha vida. É direto, todo dia, cada segundo, todo momento que eu tava era levantar, acordar até a noite, só quando eu dormia que eu não via, que eu adormecia. Era todos os dias aquela, desculpe a palavra, mas aquela desgraça é uma desgraça, realmente é uma desgraça na vida da pessoa, porque não tem jeito, o tanto que eu sofri. Eu chorei com isso, eu cheguei a ficar depressivo. Eu tentei de tudo quanto é forma de usar colírios. Eu tenho aqui até hoje, para as pessoas talvez não acreditam quanto eu gastei com esse negócio aqui, ó. Eu tenho guardado aqui até hoje, é um imunossupressor. Olha a quantidade desse trem que eu usava no meu olho. Tem uns flaconetes aqui até hoje, ó. Se eu mostro aqui, ó, esse negócio aqui. E eu usava isso e usei um monte de colírio, um colírio chamado Rayabac, que era caro também. Já usei Trisorb e um monte de negócio e não adiantava nada. Esse aqui ainda melhorava pouca coisa, mas não eliminava o problema. E assim eu fui buscando a Deus, angustiado. Tinha dia que eu meio que a fé estava assim, parecendo que não estava suportando. Como se diz, eu não sei te explicar.
Tinha dia que era tentação, que tudo vinha aparecendo na minha cabeça que não ia dar certo, não ia ter jeito, que estava acabado, que eu ia viver minha vida com isso, que era me conformar com aquilo, porque não tinha, já que o médico disse que não tinha jeito, eu tinha que me conformar e tocar a vida para frente, o que as pessoas falavam comigo. Ah, mas isso é normal, isso acontece com todo mundo, você não é feito de pano, você é humano, você adoece. Tá certo que a gente adoece, mas quem conhece a palavra de Deus, no meu ponto de vista, eu creio dessa forma, que quem conhece a palavra de Deus não deve se conformar com isso. Eu já ouvi várias vezes de médicos, de pessoas que, isso é normal, você tem que conformar com isso. E eu não me conformei. Eu decidi buscar em meio à dor, em meio à luta, em meio a não entender a tristeza, a angústia que bate no coração, às vezes dúvida, medo, tristeza, vem tudo contra para dizer que não a todo momento. E graças a Deus, até que um dia, eu lembro que um dia que eu estava bem angustiado e eu resolvi ir na igreja aqui perto da minha casa, e eu não fui assim com o intuito de, de cura. Eu fui assim, eu vou na igreja porque eu senti de ir na igreja. Não, que eu tava tão angustiado que eu falei, eu já orei, Deus sabe do que eu tenho passado, do que eu tenho chorado, do que eu tenho pedido. Eu falei, eu vou simplesmente na igreja. Claro, eu vou pedir ele a cura, mas não é para isso que eu tô indo lá. Eu não fui com aquele propósito, não, eu quero a minha cura hoje, eu quero minha cura, que eu já vi orando, mas eu senti de ir na igreja, eu fui, como eu já havia indo antes. Isso foi na passagem de 2015 para 2016. E sempre os sintomas, sempre junto, sempre junto, sempre junto. E o que acontece foi o seguinte, eu sempre meditei nessa palavra aqui, que é Isaías 53, eu estou com a Bíblia aqui, que fala que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muitas pessoas não acreditam, porque realmente para ciência, para médico, para as pessoas que confiam mais no diagnóstico médico, a palavra de um médico tem um peso, realmente tem na vida da gente, porque a gente sempre vê, o médico falou, tá falado, ele é ciência, né? A gente tem uma mente racional, mas a fé não tem nada a ver com a racionalidade, é outra história. E eu sei o que eu tô falando. Muitas pessoas às vezes dizem, você tinha não era isso, não era essa doença que você tinha, isso não era isso, era uma alergia, porque isso não tem cura. Realmente eu sei o que eu passei, eu tenho a certeza do que eu passei. Eu fui diagnosticado por mais de 5 médicos diferentes também com isso. Eu usei os remédios, toda a medicação, e eu sofri com isso, mas pela graça de Deus, hoje eu testemunho que eu não tenho mais nada no meu olho. Eu posso ficar no computador o tanto que for, não podia ficar. Eu não podia ler. Era um tormento, eu tinha sensibilidade à luz no olho. Vocês não fazem ideia do que eu passei com isso, o inferno que foi viver com esse negócio 3 anos, mas hoje, para a honra da palavra de Deus, que diz que quem resolver acreditar, eu não sei se você está passando por um problema, por mais que seja ameaçador, por mais experiência, por mais estatísticas que tenho. Por exemplo, eu lembro que eu lia sobre síndrome do olho seco e eu via pessoas falando, eu tenho isso, fazer o quê, né? Bola pra frente, a vida é assim mesmo, e as pessoas, aceitando isso e conformado com isso, porque o médico falou, porque tem um remédio, eu vou levando a minha vida e assim eu resolvi acreditar na palavra de Deus contra todos os argumentos, contra as pessoas, contra as estatísticas que eu lia. Eu falava a pessoa, eu vivo há 20 anos com isso, eu vivo desde que eu nasci com isso e não sei o quê. E isso dá uma angústia, traz às vezes até uma desesperança para o coração, mas eu digo, aliás, né, não sei o que você passa na sua vida, mas
Não desiste, não. Por mais que pareça que tudo está perdido, você tenha certeza que Ele levou sobre si tudo. E se confessar na palavra e acreditar, tenha certeza que a sua vitória vai chegar, assim como a minha chegou. E que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.